Olá, amigos da nossa TVAL, muito obrigado mais uma vez pela audiência que vocês proporcionam a toda a programação da TVAL, especialmente o nosso programa Espaço Cidadão, que começa nesse instante. O programa de hoje vai tratar dos desafios dos portadores de epidermólise bolhosa. Você sabe o que é? Tenho certeza que a maioria não sabe. Por isso, nós vamos tratar desse assunto com a Janine Frantes, que é pediatra e atende no seu ambulatório esse tipo de tratamento. E também é voluntária, né, de um grupo que trabalha nesse segmento. Tudo bem com você, Janine? Tudo bem, boa tarde. Janine, vamos matar a curiosidade das pessoas que estão assistindo o programa e minha também. O que é epidermólise bolhosa? Então, epidermólise bolhosa é uma doença genética, né? Genética, não contagiosa, né? Ela é multissistêmica, quer dizer, envolve vários sistemas do corpo além da pele, né? A principal alteração da epidermólise bolhosa é uma falta de aderência entre as camadas da pele. Nós temos um cimento, entre aspas, né, um cimento da pele chamado colágeno, e essa é falha na produção do colágeno que acontece nessas crianças com epidermólise. Ela tem essa falha, essa pele não se adere muito adequadamente, então qualquer trauma, por menor que seja, acaba descolando essa pele e formando bolhas dolorosas. Isso é hereditário? Isso é hereditário, passa de pai para filho. E as mães conseguem saber na gestação, ou antes de nascer, ou se o filho que ela está gestando tem algum problema desse tipo? A maioria dos pacientes, o diagnóstico é feito ao nascimento, né? A criança nasce já com a doença, mas é feito no nascimento. Existem exames, nos casos já de pacientes, de famílias que já têm casos, né? Pode ser feito na gestação, né, mas ainda envolve risco durante a gestação, né? Mesmo assim, biópsia de velo corial. Não pode se garantir 100%. Não, a maioria é feito ao nascimento mesmo. Pode ser feito antes, né? Nos casos que já tem caso na família, isso pode acontecer de fazer o diagnóstico precoce, né? Existe vários tipos dessa doença ou é só uma característica? Não, são 4 tipos principais, né, que varia conforme o grau de formação de bolhas, o grau de manifestações clínicas, e tem mais de 30 subtipos. Então são vários defeitos genéticos envolvidos, né? Então, para ser mais fácil a classificação, né, para o público, são 4 tipos principais. Na forma simples, né, que se limita à formação de bolhas em extremidades, principalmente, mãos e pés. Cotovelos, mãos e pés, áreas de atrito mais constante, né? São bolhas mais superficiais e normalmente não deixam cicatrizes. E são as mais leves? As mais leves. Leves não seriam bolhas dolorosas iguais, mas são mais localizadas, né? Dentro das que existem? Dentro do espectro da doença, né? A forma distrófica, que é uma forma mais grave, que envolve praticamente toda a superfície corporal e envolve mucosas também, né? Todo lugar onde tem epitélio, né? Onde tem tecido cutâneo, pode haver formação de bolhas. Causa nessa dor forma distrófica. Causa dor importante. Mesmo? Né? Porque não é só o trauma na pele, né? O ato de se alimentar, evacuar, né? O ato de tomar o banho, tudo pode provocar as bolhas, né? E é só superficial esse tipo de doença? Não, superficial é profunda, como eu falei. Na forma simples, ela envolve geralmente só a pele. Só a pele. Na forma distrófica, ela envolve a pele e as mucosas. As mucosas também. Tanto a parte de mucosa oral, tubo digestivo, às vezes tecido pulmonar, né? Nossa. A forma juncional, que é a terceira forma, é a mais grave de todas. Essa envolve praticamente 100% da superfície corporal. Nós temos um depoimento de uma mãe que tem um filho que é portador dessa doença. Vamos ver ali. Os curativos que os portadores de epidermólise usam são curativos importados.
infelizmente caríssimos, por isso não chegam a todos os pacientes que precisam, né? Os mais usados em si são os que vêm da Suécia. Eles são como se fosse um siliconezinho com um tipo de uma cola que adere na pele. Só o problema na hora de tirar, se a gente colocasse um esparadrapo, um band-aid, o micropore, que todo mundo acha que não machuca, colocar num paciente com EB, na hora de tirar, vai tirar a pele junto. E esses curativos não. Então, uma vez que eles ganham esses curativos, ou conseguem doação, ou compram, a vida muda assim totalmente. Deles, por causa do alívio da dor, e dos pais também de não ver o filho sofrer. Que coisa, a gente fica até meio chocado, né? Porque eu tô vendo ali crianças ali que estão com o corpo quase que tomado, né? E eles acharam uma forma também de ser menos dolorido o tratamento, né? Esse paciente tem a forma distrófica da doença, né? Que envolve a parte da pele e a parte de mucosa. A explicação, a história da dor, por que de tanta dor, é que toda a superfície corporal fica exposta, né? Na hora, quando faz a bolha, a pele, a parte mais superficial, que é a epiderme, ela é retirada, é como se fosse uma queimadura, né? E os nervos, né? Os nervinhos que nós temos ficam expostos ali nessa região. Então é uma dor constante e contínua. Você tinha falado de 3 tipos da doença, faltou Aí tem a forma Kindler, que foi a última descoberta há pouco tempo, que é uma mistura de todos os outros tipos clínicos, né? Que conforme a formação da bolha, mas ela pode apresentar as características clínicas das outras 3 doenças. A criança já nasce com esse problema, né? Nasce com esse problema. Mas tem que ter histórico familiar. Nem sempre. Às vezes a mutação acontece naquela gestação. O gene alterado às vezes pode ocorrer durante aquela primeira gestação. E dali para frente vai aparecer outros casos da doença. E tem cura, tem um tempo isso e consegue-se... Não tem cura atualmente, ainda não tem cura, né? A doença nasce com a criança e vai até o final da vida. E vai com ela até o final da vida. O defeito genético é esse. Quer dizer, ela está predestinada a sofrer com isso a vida inteira? Sim. As lesões vão para a vida toda. Existe algum estudo, assim, alguma coisa assim, avançado, que dá alguma esperança? Existem alguns estudos alguns já estão mais avançados, já estão a nível de paciente mesmo, né, fazendo já no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né, que é o transplante de medula óssea, né. A ideia é transplantar uma célula que possa produzir o colágeno funcionante, né, retirar o colágeno que não funciona e produzir o verdadeiro, né. Mas essa ainda está caminhando na fase inicial ainda, células-tronco, transplante de células-tronco, né? Só que aqui no Brasil já existe isso? Está em possibilidade? Ainda ainda estão tentando implantar, mas nos Estados Unidos isso já tem alguns pacientes que já fizeram, tiveram uma boa resposta, né? Mas não houve cura, houve melhora dos casos mais graves. Ainda não é acessível para toda a população. E por que não aqui no Brasil ainda não se chegou a isso? O custo é muito alto? O custo é altíssimo, né? E ainda assim, o transplante de células-tronco envolve a quimioterapia, são tratamentos que às vezes são mais agressivos até que a doença. Então eles estão tentando adaptar o tratamento para que essas crianças consigam receber o suporte mais adequado para conseguir terminar chegar no final do tratamento adequadamente. Nós temos o depoimento também de uma fisioterapeuta, vamos ver. Seria muito interessante que todos os portadores pudessem fazer a fisioterapia. Pelo fato das lesões, então a gente tem as cicatrizes, isso vai causando um encurtamento muscular, não só devido à lesão. Então precisa estar fazendo essa manutenção, estar fazendo o alongamento, estar fazendo fortalecimento. O Emanuel, por exemplo, que é o único contato que eu tenho com a epidermólise,
Ele é uma criança extremamente ativa, mas nem toda criança é assim. Mas mesmo ele sendo extremamente ativo, ele não brinca como as outras crianças. Ele tem que cuidar, porque se ele cair vai ter uma nova lesão. Ele não vai andar de bicicleta como as outras crianças, porque se ele cair também tem as suas consequências. Então, isso que a gente tenta fazer com a fisioterapia. Muito interessante, né, Janine? Aqui em Santa Catarina, nós temos muitos casos desses, não? Nós temos 35 casos cadastrados na Associação Catarinense de Epidermólise. Qual é a região onde se constata mais? Ela está disseminada, assim. Nós não temos esse cadastro, nós buscamos, né? Ainda não é feito a notificação compulsória, assim. Então nós vamos através um vai conhecendo o outro e vai fazendo pessoas todas o cadastramento. Estão em tratamento? Não. Alguns têm o tratamento, muitos não conhecem curativo, os curativos não, né? Muitos não conhecem os tratamentos. O curativo, porque vocês devem fazer um curativo que é extremamente dolorido, né? Sim, mas alguns pacientes às vezes são feitos diagnóstico na fase adulta. Eu tenho uma paciente que eu atendi na sala de parto, né? Logo depois que nasceu o bebezinho com as lesões, e a mãe também tinha lesão, né? E quando o bebê nasceu, né, eu fui examinar a mãe e perguntei, ela falou que ela estava sendo tratada sempre como se fosse uma dermatite, como se fosse uma alergia, e ela tinha doença. Aos 30 e poucos anos ela não tinha diagnóstico. Não sabia. Né? Então, às vezes, o problema do diagnóstico é bem complicado, exatamente pela falta de divulgação da doença, né? Falta de conhecimento da doença, né? Muitos pacientes vão a óbito, às vezes, sem o tratamento, porque não fizeram o diagnóstico. Puro desconhecimento. E no Brasil tem muitos casos, não? No Brasil é mais complicado ainda a notificação, né? Nós estamos tentando fazer o cadastro nacional, até agora nós temos 534 pacientes cadastrados, né? Mas pela estatística mundial, aqui no Brasil deveria ter 1.600 pacientes. Nós só temos 530 por aí ainda, né? Então está faltando muito paciente. Muito bem. Eu vou te pedir uma licencinha bem rápida, porque nós vamos continuar esse assunto, um assunto interessante, viu? E você que está acompanhando o programa aí também deve estar assim pensando, digo, nossa, não imaginava que tinha gente sofrendo com isso, né? Desconhecia. E nós vamos aprofundar mais esse assunto, mas depois do nosso intervalo, tá? Nós aguardamos você para a nossa conversa continuar, tá? Até daqui a pouco. Muito bem, nós estamos entrevistando a Janine Frantes, que é pediatra e trabalha também nesse segmento de epidermólise bolhosa, não é? Não é todo mundo que conhece e se dá o trabalho de se aprofundar nesse assunto. E a Janine, inclusive, é voluntária num grupo, Janine? Sou voluntária da Associação Catarinense de Epidermólise, pais e amigos de pacientes com epidermólise bolhosa. Uma pergunta, essas crianças, elas têm dificuldade de relacionamento, elas ficam mais introvertidas por conta dessa doença que está instalada nelas, não? Toda doença de pele envolve preconceito, né? Porque ela está exposta, né? Não tem como esconder. Não quer chegar perto. Exatamente. Então as pessoas, por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, elas entendem que isso é contagioso. Então o preconceito é muito forte, né? E isso é por falta A dor do preconceito é maior que a dor da ferida. Com certeza é muito maior. Né? Aquela criança que está, às vezes, vai para o cinema, tem pais que chegam a tirar as outras crianças de perto de medo que a criança pegue, porque normalmente ele está envolvido por ataduras e tudo, né? Então, a dor tanto dos pais quanto da criança é muito maior.
E qual a maior dificuldade de se conviver com essa doença? Além da dor, é a falta do tratamento, né? Esses pacientes, como não existe uma cura, não existe um tratamento definitivo, o tratamento, o que a gente pode oferecer é amenizar a dor deles, né? Há uns anos atrás, o que tinha de tratamento era gaze, embrulhar a criança com gaze e torcer para que não fizesse infecção. Hoje em dia existem curativos especiais, né, que não são aderentes, como foi falado. Pomadas também especiais? A gente evita muita pomada, porque é praticamente muita parte da pele envolvida, então acaba absorvendo demais, às vezes risco de intoxicações, né? Então o curativo não aderente seria o que, não aderente, né? Isso, o que amenizaria mais a dor, né? As trocas dos curativos são muito dolorosas. Então esses curativos mais modernos, as trocas são feitas com menos frequência, menos vezes, né? Então a dor acaba ficando menor. E a convivência das crianças, assim, elas frequentam escola normalmente? Tudo? Podem frequentar a escola, nada impede essas crianças de frequentar a escola. Essas crianças, elas têm uma inteligência até acima do normal, eles se superam, né, têm um QI muito mais avançado do que as crianças sem a doença. Assim, nessa parte, eles superam os limites. Nós temos o depoimento de uma mãe, a mãe da Vitória, que também tem esse problema. Vamos ver. Minha mãe representa meu porto seguro, né? Eu posso contar com ela sempre quando estou abalada. E, tipo, ela me ajuda bastante, assim. Também tem a minha irmã, que agora também me ajuda, mas mãe é mãe, né? A gente sempre gosta de ter a mãe do lado. E ela sempre tá ali pra me ouvir. E ela é meu porto seguro, é tudo. Mãe não tem o que dizer, né? Mãe significa tudo para um filho. O meu maior sonho como mãe da Vitória, no caso, né? É que assim, que ela tenha uma vida sem dor, né? Que ela pudesse, assim, fazer as coisas simples que os irmãos dela faz, né? Que eu faço, sem ter que chorar de dor muitas vezes, né? E que ela, assim como os outros portadores também, tenha os direitos deles respeitados. Eu acho que isso é bem importante. É claro que nenhuma mãe quer que o seu filho sofra qualquer tipo de problema, de dor, né? Eu acredito nisso. Então, isso é comum, né? Nenhuma mãe gosta de ver o filho sofrendo, nada. Mas no caso, já que ela é portadora dessa doença, é uma doença genética, mas assim, que ela pudesse ter os direitos respeitados para ter qualidade de vida. Eu imagino o quanto não sofre a mãe, né? Ver o filho assim. Interessante que um filho não tem nada, o outro tem, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu estava reparando ali na matéria, ali naquele depoimento, a menina folhando o papel ali e tal, isso vai atrofiando? Pelas bolhas constantes, elas vão fazendo cicatrizes, né? Causa a forma atrofia? Distrófica, ela evolui com cicatrizes, não é atrofia. A pele vai formando uma membrana por cima dos dedos e vai obstruindo, soldando praticamente. É uma pseudo-solda né? mesmo, né? A gente chama de pseudosindactilia. Então, eles vão perdendo a função das mãos, dos pés também isso acontece, a parte do esôfago também pode acontecer. Você tem conhecimento de alguma política na área pública para esse segmento? Existe uma lei que é para doenças raras, né, que está no Congresso, mas assim, foi aprovada a lei e tudo, mas não foi implantada.
né, que a política é de instituir centros de referência de doenças raras em cada centro, em cada está engatinhando ainda isso. Capital, pelo menos. Isso está engatinhando, é muito demorado, está muito demorado. A nossa briga é essa, é que consiga ter um centro de referência, não tem como fazer um centro só, porque existem casos em vários lugares do Brasil. Né? Regionalizar, ou pelo menos orientar os outros profissionais, divulgar a doença para os outros profissionais para que saibam lidar com a doença, né? Falando em lei, você acabou de falar de uma lei, a mãe da Vitória tem um depoimento também sobre uma questão legal também, vamos ver. No Rio existe uma lei, né, sobre a energia elétrica. Como os portadores de epidermólise bolhosa, eles têm necessidade de ter um ar refrigerado 24 horas, porque eles sentem muito calor. Eles usam essas bandagens em cima do ferimento, que já é parecido com uma queimadura, e mais a roupa, então o calor é muito grande. E o calor não é bom para eles, porque causa mais bolhas ainda. Então lá foi criada uma lei onde a energia elétrica, o valor não é o mesmo, né, para toda, como é para a população no geral, é menos, e também eles têm direito a ter um gerador de energia elétrica em casa. Se há uma falta de luz por algum motivo, eles não ficam sem a energia em casa, né? Então isso ajuda muito na qualidade de vida deles. Janine, você pode explicar melhor essa questão da energia? As crianças, elas têm uma intolerância ao calor, né? Quanto maior a temperatura, mais bolhas eles fazem. Eles fazem muitas bolhas no período de verão. No inverno já ameniza um pouco. Então, a ideia é que realmente eles possam abater porque fica o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Deve ficar para manter uma temperatura fria, né? Essas crianças precisam manter. Isso vale também para o recém-nascido. Então, a ideia, não só falando da conta de luz, mas os cuidados com o recém-nascido, né? Isso essa lei é no Rio de Janeiro. Isso é no Rio de Janeiro. E aqui em Santa Catarina não tem. Em Santa Catarina não. Mas o que acontece com o recém-nascido, né? Todo recém-nascido nasce e vai para a incubadora. Né? Então, às vezes a criança já nasce com bolhas e a ideia é o pediatra, por rotina, colocar na incubadora. As bolhas aumentam sensivelmente, então o calor é muito prejudicial para as crianças, desde recém-nascido. Janine, você que trata desses casos há quanto tempo já? Eu atendo as crianças com epidermólise há 10 anos, 10 quase anos. 11 já. Qual o caso que mais te marcou, assim, de todos esses? Todas as crianças me marcam de uma forma ou de outra, assim, né? Mais pelo poder de superação do que pela gravidade da doença, né? Mas o que mais me marcou, o paciente que é mais especial para mim, eu diria, é o Emanuel, esse menininho da reportagem, que foi meu primeiro paciente, né? E foi por ele que eu entrei nessa batalha de divulgação, aprendi a estudar mais, porque eu também não sabia sobre epidermólise, eu fui estudar a respeito, né, sobre os curativos, sobre o tratamento. Então, graças a ele que eu também estou me superando, porque eu não gosto de me apresentar em público, né? Então, eu aprendi a me superar também por causa dele. Eu vejo que você é pediatra e cuida dessa parte. Existe algum segmento da medicina aqui em Santa Catarina especializado nesse tratamento, ou é como você que se dedica e tudo mais, mas não fez uma especialização lá fora ou aonde? Não existe um especialista em epidermólise, né? Existem pessoas estudiosas da doença dedicadas. É uma equipe multidisciplinar, não é o dermatologista que é o especialista, não é o pediatra, né? Como é uma doença multissistêmica, precisa de uma equipe inteira, né? Coesa, trabalhando numa mesma linguagem por essa criança. E uma pergunta que eu acho que é fundamental, a importância da família dentro desse contexto, como você vê? Assim, a família é fundamental, a orientação da família, a aceitação da doença, né? Eu costumo até conversar com os pais, parece que Deus escolhe os pais
para essas crianças especiais, porque eles têm uma capacidade de luta tremenda por essas crianças também, né? Mas é muito importante, desde o berçário, esses pais realmente serem muito bem orientados nos cuidados, na procura por uma equipe multidisciplinar, né? Porque sem isso as crianças não sobrevivem. E quais as recomendações principais que vocês passam aos pais? Então, é importante evitar o trauma, né? Isso já no berçário, né? Como eu disse, para a equipe do berçário, evitar o atrito, evitar a criança deixar num lugar muito aquecido. As roupinhas do bebê, quando vai para casa, deve ser usada do lado avesso, porque a costura, a etiqueta, o elástico, tudo isso pode provocar bolhas, né? As trocas de curativo, normalmente os pais acompanham no início para que eles aprendam a fazer as trocas, a higienização da criança, tudo para evitar infecções, né? Isso vai pro resto da vida? É o resto da vida. Não melhora na fase adulta? Na medida que a criança vai crescendo, né, eles vão evitando os traumas e vai diminuindo o surgimento das bolhas. Mas as cicatrizes, as sequelas, elas vão acontecendo, né? Nossa. Janine, quero te agradecer sobremaneira por você ter vindo a nosso convite aqui no programa e gostaria de te deixar à vontade para fazer as últimas considerações. O que eu queria passar é que, assim, a epidermólise ela é uma doença rara, né? Mas ela precisa ser conhecida e ela precisa ser divulgada, né? Porque como não existe a cura, nós precisamos melhorar a qualidade de vida deles, de alguma forma, né? Eles têm muita dificuldade de conseguir esses curativos. A maioria dos pacientes tem que entrar na justiça, tem que brigar para conseguir, e mesmo pela justiça, atualmente essas crianças não estão conseguindo receber adequadamente, falta os curativos. Tem pacientes que estão lavando os curativos para reaproveitar, Nossa. O que é inadmissível, né? O risco de infecção é gravíssimo, né? Então, eles estão relegados do ponto de vista de saúde. Né? A gente briga, né? Tenta reclamar, os pais vão atrás, são pais lutadores, mas isso não está surtindo muito efeito. Então, é muito importante sensibilizar as autoridades, porque eles precisam de um atendimento mais adequado. E foi importante você ter vindo aqui fazer esse alerta, tá? Muito obrigado, Janine, pela tua presença. Obrigada a vocês pela chance. Viu? Obrigado a você também pela sua audiência, tá? A gente vai voltar no próximo programa e eu espero encontrá-lo lá.